noite a todos que estão ouvindo. Professor Rafael de Geografia. Vamos começar a segunda aula sobre clima, vegetação e hidrografia. Bom, primeiro vamos aos conceitos, né? O que é clima? Muita gente confunde clima com o tempo, né? Acaba referindo ao tempo como um clima. O clima, ele está relacionado ao tempo, mas está relacionado a variações do tempo durante um período relativamente longo. Um dia, uma semana, um mês. Só que essas relações têm que ser constantes. Agora, o tempo é um estado momentâneo da atmosfera. Igual vocês podem ver na foto aqui embaixo. Vou marcar para vocês essa foto aqui. Isso é um tempo fechado, certo? Agora, essa foto aqui de cima representa variações do clima em algum lugar. Continuemos. Bom, vamos lá. No clima, a gente divide ele em elementos climáticos e fatores climáticos. É importante que vocês saibam a diferença entre os dois, porque um é mais abrangente do que o outro e um vai depender do outro. Então vamos aos elementos climáticos. O que é um elemento climático? É como nós sentimos a atmosfera em algum lugar. Aí na sua casa, aqui em Campo Grande, ou na cidade que você mora, por aí vai. O primeiro dos elementos climáticos é a radiação. O que se baseia a radiação? É como o Sol vai atingir algumas zonas do planeta. Por exemplo, se eu estou no Equador, na linha do Equador, eu vou receber mais Sol do que se eu estiver no Polo Norte. Isso é um fator, um elemento climático, que a gente vai sentir de formas diferentes. Por exemplo, se eu estiver no Equador, eu vou sentir calor, porque eu estou recebendo muita radiação solar. Mas se eu estiver no Polo Norte, eu vou sentir frio, porque eu estou recebendo menos radiação solar, certo? Agora vamos à temperatura. Bom, não tem muito o que dizer, né? Temperatura medida em graus Celsius, Kelvin, é realmente como que está o tempo, né? Vamos para o próximo, que é pressão. O que é a pressão? É a intensidade com que o ar vai incidir em algum ponto. Esse ponto pode ser você, esse ponto pode ser o mar, vai depender da referência. Vamos colocar a referência o mar. Quanto mais próximo do nível do mar, mais alta vai ser a pressão atmosférica. Bom, recapitulando, quanto mais próximo do nível do mar, você vai sentir mais pressão, porque tem mais partículas de ar em cima de você. Se você for tomar uma referência, o pico do Monte Everest, você está mais próximo a lugares mais altos, né? Mais próximo às camadas da atmosfera. Então, a pressão vai depender do lugar que você está e nada mais é que a intensidade com que o ar incide nesse lugar. Agora, a umidade. A umidade, ela é a presença de água e ela é medida pela pluviosidade. O que é a pluviosidade? Pluviosidade é a quantidade de chuva que você vai estabelecer naquele lugar que você está analisando, certo? Agora sim, os fatores climáticos. Os fatores climáticos, eles são derivados do que a gente acabou de ver, que são os elementos climáticos. Só que os fatores climáticos, eles vão alterar o clima. É tudo aquilo que vai alterar o clima. Então, o que pode ser? A altitude. Como vemos na imagem ali, que eu coloquei de uma montanha. Quanto mais alto, menor a pressão, certo? E mais frio vai ser. Isso é o fator altitude. Por exemplo, aproximadamente 100 metros que a gente sobe para cima, né? A gente diminui 0,6 graus em média. Então, a altitude está correlacionada com a temperatura. Próximo, a latitude. Quanto maior a latitude, menor vai ser a temperatura. O que isso quer dizer? Vamos relembrar o conceito, né, de latitude. A latitude ela é medida em norte e sul,
E quanto maior a latitude, ou seja, quanto mais próximo do polo, seja ele polo sul, polo norte, vamos sentir mais frio, certo? Agora, os conceitos de maritimidade e continentalidade, eles vão depender de um fator que chama amplitude térmica. O que é a amplitude térmica? É a diferença entre a temperatura máxima e mínima feita naquele dia. Vamos supor que a temperatura máxima se deu a meio-dia e estava 25 graus. E a temperatura mínima se deu a 1 da manhã, estava 15 graus. Qual a diferença de temperatura aí? Qual a amplitude térmica? A amplitude térmica desse dia são 10 graus, certo? Agora aos conceitos de maritimidade e continentalidade. O que é a maritimidade? É a proximidade dos oceanos. Então, quanto mais próximo do litoral, o clima também vai sofrer alterações. Por exemplo, se você estiver perto de uma praia, a variação térmica, ou seja, a amplitude térmica daquele dia, vai ser menor, porque o mar ele vai reter a temperatura, a quantidade de água vai reter a temperatura. A continentalidade também se baseia nos conceitos de amplitude térmica. Ele se baseia na distância dos oceanos. Então, se você correlacionar, você seguir a lógica, né, vai ter uma maior amplitude térmica. A diferença entre a temperatura maior relatada naquele dia e a menor vai ser grande, certo? Próximo são as massas de ar. O que são as massas de ar? São volumes de ar, muitos ares, né, que eles vão ter condições próprias deles e eles vão passar pelo mundo todo e vão sofrer alterações de acordo com esses outros fatores climáticos. O fator da maritimidade influencia, o fator latitudinal influencia e por aí vai. Mas o que vai realmente ser as condições internas de uma massa de ar serão a temperatura, a pressão e a umidade. E cada fator desse vai definir como que ela vai se portar frente às outras massas de ar. Tem algumas massas de ar que elas são mais relevantes no Brasil e que isso costuma cair em vestibulares, certo? Começamos pela MEA. MEA é Massa Equatorial Atlântica. O que ela é? É uma massa quente. Por que ela é quente? Eu vou sinalizar no mapa aqui para vocês onde ela está. Ela está aqui, certo? Aqui. Ela é uma massa quente porque vocês lembram que eu falei do fator da radiação? A radiação ela vai ter mais efetividade perto da linha do Equador. E a linha do Equador está aqui. Como a MEA, a Massa Equatorial Atlântica, está perto da linha do Equador, ela vai ser uma massa quente. E ela vai ter característica úmida, por causa da ação do oceano. Como vocês podem ver, ela está representada em cima do Oceano Atlântico. Certo? Agora vamos para a MEC, Massa Equatorial Continental. Ela se encontra aqui. Probleminhas técnicos. Aqui. A MEC, Massa Equatorial Continental, é uma massa equatorial. Vocês devem associar isso com massa quente. E realmente ela é uma massa quente. Só que ela não vai sofrer fatores continentais, porque vocês podem pensar que ela é uma massa seca pelo fator continental. Mas a proximidade dela com a Amazônia, com a floresta amazônica, que é uma floresta que tem muita água, ela é uma floresta muito úmida, vai tornar essa massa equatorial úmida. Então lembrem que a MEC, Massa Equatorial Continental, é uma massa quente, por causa da influência da linha do Equador, e úmida por causa da influência da Amazônia, certo? A próxima é a MTA, aqui embaixo. A MTA é a Massa Tropical Atlântica. Por que
tropical atlântica. Tropical é porque ela está na zona climática tropical, que eu vou falar mais à frente o que é, tudo bem? Mas o que vocês devem saber é que ela está abaixo ou um pouco acima da linha do Equador, nesse caso, abaixo, certo? A massa tropical atlântica, ela tem influência do Oceano Atlântico, então ela vai ser uma massa úmida, vem do mar, e ela é uma massa tropical. As massas tropicais são quentes, tudo bem? Então ela vai ser uma massa quente e úmida, assim como a MEAE. Próxima é a MTC, massa tropical continental. Essa massa tropical continental, ela vai ser mais atuante no verão, principalmente aqui em Mato Grosso do Sul. E vocês podem assim associar com as outras massas. Por ela ser uma massa tropical, ela é uma massa quente, ela tem fatores quentes. E continental a torna seca. Então ela é uma massa seca, porque não tem influência de nenhum outro rio ou de uma floresta grande como a Amazônia. E ela tem os fatores continentais. Isso vai tornar ela uma massa seca. E a massa MTC, né? Massa tropical continental, uma massa seca e quente. A próxima acontece com maior efetividade no inverno. Esse mapa aqui da direita é o inverno. E é a MPA, Massa Polar Atlântica. O que a MPA tem de característica? Vocês podem seguir as setinhas, ela vai ser influente em quase todo o Brasil, menos lá na região Nordeste. E um pouco da região Norte, mais perto do Nordeste também. Ela é responsável, essa massa de ar é responsável pelos ventos frios do inverno. Então, vocês podem imaginar que ela é uma massa fria, diferente das outras, e úmida, porque ela tem ação do mar, do Oceano Atlântico. Certo? Vamos voltar para falar dos outros fatores climáticos. Relevo. O relevo também tem sua muita importância nos fatores climáticos. Assim como eu já disse, quanto mais alto, pelo fator altitude mesmo, mais frio, certo? E também alguns relevos mais elevados, eles podem impedir que massas úmidas entrem no continente. Como um exemplo, no nordeste do país tem o Planalto da Borborema. O Planalto da Borborema ele é responsável pela seca no sertão nordestino. A vegetação, como fator climático, também influencia, como vocês puderam ver, na massa equatorial continental. Ela tem influência úmida por causa da vegetação da floresta amazônica, perdão. E o último, correntes marítimas, que elas vão, como eu já disse, né? Elas têm influência em todos os outros pontos de pressão. Elas podem ser quentes e frias também, que isso vai gerar algumas outras consequências também em razão de pressão, que isso vai causar reações nos ventos, que isso vai causar reações no mundo todo, em todos esses fatores climáticos. Um depende do outro, está tudo muito interligado. Agora eu quero falar com vocês sobre a importância dessas massas, dessas correntes marítimas, em alguns eventos importantes que caem bastante em vestibular por causa da importância agrícola que elas têm. O primeiro é um evento que chama El Niño. Normalmente, o que acontece? As águas do Pacífico, perto da costa do Chile, elas são frias. Isso vai ter consequências nos ventos alísios lá no Oriente. Só que, quando esses ventos eles estão fracos ou essas correntes marítimas frias estão mais quentes, como é no caso do El Niño, que é o aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico, que é o oceano que não banha o Brasil, é o oceano que banha o Chile e os países latinos do outro lado. O que vai acontecer? Com essa mudança climática, essas correntes marítimas
vão influenciar os ventos do mundo todo, que isso vai fazer com que tenha alterações climáticas no mundo todo. Mas o que vocês precisam saber realmente é o que acontece no Brasil, que tem efeitos de seca no Nordeste muito fortes e aumento da temperatura no Sudeste e Sul. Então, a prática agrícola no Nordeste realmente fica muito colocada para baixo. Ela não pode se desenvolver tanto quanto desenvolveria. Agora, no Laninha é o contrário. É o esfriamento anormal das águas do Pacífico. Elas ficam mais frias do que deveriam ser. Isso vai causar efeitos contrários ao El Ninho, que são chuvas no Nordeste e Norte, chuvas abundantes, e frio e seco no Sul e no Sudeste. Vão ter efeitos contrários para cada região do país. Então, relembrando, El Ninho, aquecimento anormal das águas do Pacífico, que isso vai causar secas no Nordeste e temperaturas elevadas no Sul e Sudeste. Laninha, o contrário do El Ninho, que é o esfriamento anormal das águas do Oceano Pacífico, que vão ter chuvas no Nordeste e Norte, frio e seco na região Sul e Sudeste. Certo? Agora eu quero falar com vocês um pouquinho de climograma. O que são climogramas? Eles são mapas que representam temperatura e pluviosidade, ou seja, a quantidade de chuva, de algum lugar, de alguma cidade, de algum país que seja, durante o período de um ano. Então vocês podem ver aqui embaixo que tem os meses do ano, certo? E cada uma dessas coisinhas no mapa representa alguma coisa. Pode ser confuso no começo, mas vamos por partes. Geralmente, aqui fica a precipitação. Pode mudar, pode vir a precipitação desse lado aqui, mas fiquem espertos. Mas geralmente vem do lado esquerdo. A precipitação é a quantidade de chuva que teve nesses meses que estão representados ali embaixo. Eles são medidos em milímetros. Mas tem uma coluna, tem uma linha, por onde eu vejo primeiro. Na precipitação, que é a quantidade de chuva, sempre vão ser as barrinhas de baixo, essas barrinhas azuis. Esses gráficos em colunas, certo? Então, quando você vai analisar chuvas, são os gráficos em coluna. Vamos analisar esse climograma que está aqui na nossa frente. Janeiro teve 70 milímetros de precipitação. Fevereiro já diminuiu um pouco, tá vendo? Teve em torno aí de 46, 47 milímetros. Isso vai avaliar a cada mês a quantidade de chuva que teve naquele lugar, certo? Agora vamos para o outro lado, que é a temperatura. A temperatura ela vai ser medida em graus Celsius. Eu nunca vi em Kelvin, vi em Fahrenheit, assim. Talvez venha uma pegadinha em algum vestibular. É bom ficar atento, mas eu acredito que não venha. Se vir, vai vir em graus Celsius. E agora sim, no climograma da temperatura, a gente vai levar em conta essa linha aqui, essa linha contínua. Aqui no caso é verde, desse lado aqui está vermelha, enfim. Vamos analisar aqui. Ó. Aqui, por esse gráfico, eu já sei dizer que estão analisando algum país ou alguma cidade do hemisfério norte. E eu vou explicar por que já já. Nessa linha, ela começa com uma temperatura mais baixa, em torno de 20 graus, e ela se mantém constante nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, e vai até ali maio que começa a subir. Aí as temperaturas aqui em cima já estão mais elevadas. Estão em torno dos 30 graus, por aí. Aqui eu disse errado, não são 20, são 10. Aqui desse lado, ó. Em torno dos 10 graus. Agora aqui nos meses de junho, julho e agosto, eles já estão mais altos as temperaturas, estão chegando aí na casa dos 30 graus. Se a gente fosse tirar uma amplitude térmica desse país, dessa cidade que está sendo analisada, qual seria? Vamos analisar aqui qual é a menor temperatura registrada. É essa aqui, certo? Essa aqui que tem aproximadamente 9, vamos colocar aí, 9 graus Celsius. E a maior temperatura é essa aqui, vamos chutar aí uns 30 graus. Então, a amplitude térmica nesse ano todo, a maior amplitude térmica que teve foi de quanto? 21. 21 graus Celsius, certo?
Agora vamos analisar esse mapa daqui. É a mesma coisa. A temperatura com uma linha contínua e as precipitações em colunas, certo? Aqui eu disse que é um gráfico do hemisfério norte, e eu vou explicar por quê. Quando eu analiso a temperatura, eu vejo que as temperaturas maiores estão nos meses do meio do ano. Ou seja, o verão acontece no meio do ano. E se a gente tomar em consideração nós aqui do Brasil, o inverno acontece nos meses de junho e julho. Então, tende a temperatura ser mais baixa. No hemisfério norte, é o contrário. O inverno acontece quando acontece nosso verão e o verão acontece quando acontece nosso inverno. Então, enquanto está inverno aqui, é verão para eles e a temperatura está maior. Então, isso já é um macete para vocês. Quando essa barriguinha aqui, essa barriguinha do meio, estiver para cima, vocês podem ver que vocês podem ter quase certeza que é uma cidade ou um país do hemisfério norte. Agora, se a gente vê essa barriguinha aqui, ela está para baixo nos meses de meio do ano. Então, entende-se que é uma cidade ou um país do hemisfério sul. Agora vamos para os climas do mundo. Tem alguns climas no mundo que eles são quase iguais aos que tem no Brasil, porque o Brasil tem um território muito vasto, ele tem um território muito amplo. Então ele vai ter alguns climas que vão ser iguais ao que ocorre em outros lugares do mundo. Vocês podem observar nesse mapa que eu coloquei que os fatores de latitude influenciam muito. Olha só, na linha do Equador, quase todos eles estão com a mesma cor. Cada cor representa um desses climas aqui que eu coloquei. Então, essa cor aqui é um clima só, e ela está bem distribuída na linha do Equador. Agora, que seria, nesse caso, equatorial. O clima equatorial é esse rosinha ali. Vamos tomar outro exemplo. Vamos ver esse verde escuro aqui. Esse verde escuro ele está presente lá em cima. Ele é um clima que está presente mais ali na Rússia, Estados Unidos, Canadá e também aqui nos países mais abaixo. Então, se você tomar a latitude aqui e aqui, elas são basicamente iguais, né? Só é norte e é sul. Eu posso falar que esse clima aqui é um clima temperado, certo? Mas vamos focar na do Brasil, que a do Brasil ela já vai explicar muito do que acontece no clima do mundo. Essa sim, vocês têm que dar muita atenção, porque geralmente cai bastante em vestibular, tudo bem? E Enem também, Enem gosta muito de pedir isso em relação ao clima. Vamos começar com o equatorial. O equatorial está representado em vermelho aqui, certo? E vocês devem imaginar, relacionar também com a massa de ar, que tem tudo a ver. Porque ele é um clima quente, porque ele vai ter muita radiação solar ali perto dele, porque ele está na linha do Equador, certo? Então, o clima equatorial vai ser ali perto da Amazônia, vai ser aqui nesses estados mais ao norte. Agora o clima semiárido. O clima semiárido, ele é um clima seco, clima quente, um clima árido. Vocês devem associar o semiárido sempre ao nordeste do Brasil, ele é esse amarelo aqui, por causa daquilo que eu falei para vocês, a influência do Planalto da Borborema em criar os sertões, tem toda a história dos sertões, que tem muita literatura também baseada com vidas secas, os sertões. Com certeza vocês vão ver em algumas literaturas aí mais pra frente, se vocês tiverem interesse em vestibulares de São Paulo e tudo mais. Vamos pro próximo, que é o tropical típico. São 3 tipos de tropical. E a gente, Brasil, tá no trópico. O que é o trópico? É o lugar entre a linha do Equador e o trópico de Capricórnio. Eu vou falar dos trópicos um pouquinho mais pra frente. Mas o que é um clima tropical típico? São verões quentes e chuvosos. Chove no verão. São as águas de março, fechando o verão. Tem algumas músicas também que representam esse clima tropical típico, né? E invernos frios e secos. São Paulo vive muito isso. Aqui
o cerrado, né? O cerrado também vive esse clima, representado aqui em laranja. Agora também tem o tropical litorâneo. Como é litorâneo, vocês devem associar sempre à praia, né? Então o tropical litorâneo é esse verde aqui. E ele tem as características de um tropical, que é verões quentes e chuvosos, invernos frios e secos. Só que vocês têm que associar os fatores da maritimidade. Então ele vai ter um maior volume de chuva devido à maior quantidade de água. O último dos tropicais é o tropical de altitude, que ele tem os fatores também do tropical, verões quentes e chuvosos, invernos frios e secos. Só que como ele é de altitude, ele vai ter invernos mais rigorosos, entende? Aqui, por exemplo, na região de Minas Gerais, vive muito isso por causa das serras, tem muita serra na região de Minas Gerais. Então, os invernos costumam ser mais rigorosos, mas ainda tem as características do tropical típico. E o subtropical, que seria um temperado, né? Que tem as estações bem definidas. Isso é muito importante em climas temperados, viu? Vocês têm que associar isso com as 4 estações do ano bem definidas. Vocês já devem ter visto aquelas imagens de quando chega o inverno nevando, quando chega o outono as folhas caindo, quando chega o verão muito verde, quando chega a primavera as flores. Então isso é característico de um clima temperado, certo? E no Brasil ele só está presente no sul, porque aqui, bem aqui onde eu desenhei, está passando o trópico de Capricórnio. Então ele seria subtropical por causa dessa nomenclatura que foi dada, né? Vamos continuar. E aqui tem um exercício que eu coloquei. Vamos ler. Médias térmicas registradas. Aqui tem uma tabelinha e tal. Vamos direto para a pergunta, depois a gente volta para a tabela para ver o que ele quer, que a gente precisa. Os fatores climáticos que contribuem para as diferentes amplitudes térmicas. Olha só. Amplitudes térmicas nas cidades representadas. Então, o que a gente está analisando? Amplitude térmica. Sempre dê uma sublinhada no que ele quer, nos fatores mais importantes. Vamos analisar quais são essas cidades. Brasília, Distrito Federal e Ilhéus, Bahia. Brasília vai sofrer efeitos de continentalidade e Ilhéus vai sofrer efeitos de maritimidade. Importante saber também alguns conceitos básicos aí de geografia do Brasil. Mas vamos lá, vamos ver a resposta certa. Essas cidades, os fatores climáticos que contribuem para diferentes amplitudes térmicas. Massas de ar e altitude. Bom, não tem muita relevância a altitude aqui, nesse caso na amplitude térmica, e as massas de ar também não. Então, errada, questão A. Latitude e vegetação. Latitude pode ser um fator que vai influenciar no clima. Mas se a gente olhar aqui, eles estão praticamente na mesma latitude. Então eles não vão sofrer efeitos grandes de diferenças climáticas. Então a B também é incorreta. Forma de relevo e correntes marinhas. A forma de relevo também não tem muita influência aqui nesse caso. E correntes marinhas talvez ia ter influência em Ilhéus, mas em Brasília não ia ter nenhum. Então também errada. E a D, continentalidade e maritimidade, igual eu já mencionei antes. Brasília tem o efeito da continentalidade, pois é um estado que fica bem no meio do estado de Goiás, não tem acesso ao mar, não tem acesso a nenhum oceano. Então ele vai receber aqueles efeitos de amplitude térmica. Qual seria? Alta ou baixa? Alta. Isso porque ele não tem os efeitos da maritimidade que vai segurar aquela temperatura. Já Ilhéus, sim, Ilhéus vai ter os efeitos da maritimidade que vai dar para ele uma amplitude térmica baixa. Tudo bem? Resposta certa, D. Vamos continuar, acho que tem mais um exercício. Tem. Vamos ler aqui. Os elementos climáticos caracterizam o clima, que são definidos por fatores ou fenômenos. Então, o que ele está querendo aqui? Ele está falando sobre elementos climáticos, certo? O que são os elementos climáticos? Como sentimos a atmosfera
em algum determinado lugar, tá bom? Vamos continuar aqui. A partir dos conhecimentos sobre os elementos e fatores climáticos, marque verdadeiro nas afirmativas verdadeiras e F nas falsas. Primeiro, as áreas sob a influência da continentalidade apresentam temperaturas mais elevadas devido à baixa umidade relativa do ar. A continentalidade, ele não vai ter efeito nas temperaturas elevadas, ele vai ter efeito nas amplitudes térmicas, igual já foi discutido. Então, essa primeira é falsa, certo? Vamos lá. B. O impacto do desmatamento no clima recai sobre o regime de chuvas, em decorrência da diminuição da emissão de umidade para a atmosfera. Realmente, igual a gente já discutiu, sem uma vegetação ampla, sem uma vegetação forte, vai faltar umidade para aquele lugar e pode ter impactos aí no clima. Então, é verdadeiro. Terceiro, os movimentos das massas de ar e dos ventos resultam da desigual distribuição de energia solar nas diversas latitudes. Bom, vamos pensar um pouquinho sobre isso. O movimento das massas de ar e dos ventos. Do que isso é resultante? Resultante de diferença de pressão, que isso tem muito a ver com os níveis de temperatura. Quanto mais quente um lugar, quanto a temperatura mais elevada, são áreas de baixa pressão. Agora, se você tem uma temperatura mais baixa, isso quer dizer que a pressão naquele lugar vai ser uma pressão mais alta. Então, a brisa, a corrente de ar, tende a ir do mais pressionado para o menos pressionado. Assim como muitas outras coisas na vida, do mais pressionado para o menos pressionado. Então, essa questão é verdadeira. Vamos relê-la. Os movimentos das massas de ar e dos ventos resultam da desigual distribuição da energia solar. Se ele está distribuindo desigualmente, quer dizer que tem áreas mais quentes e áreas mais frias. Então, as áreas mais frias vão ventar para as áreas mais quentes, que são de baixa pressão. Tudo bem? Então, verdadeira. Quarta, na circulação atmosférica, as massas de ar de características diferentes entram em contato entre si, dando origem a frentes frias e, como consequências, chuvas orográficas. Nessa questão, o que está errado são chuvas orográficas. A resposta certa seria chuvas frontais. A gente vai ter aulas de chuva mais para frente, mas é falso. Falso. Último. As áreas anticiclonais se caracterizam pelas baixas temperaturas e altas pressões e são dispersoras de vento. Isso é verdadeiro. Como eu acabei de falar, os ventos vão da alta pressão para baixa pressão. Como ele tem altas pressões, ele é uma área anticiclonal, porque ele vai para os lugares que tem baixa pressão. Então o gabarito ficou falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Próximo. E acabamos clima por aqui, podemos entrar em vegetação. O que é a vegetação? É formação botânica e geográfica de alguma região. Você pode ver vegetação no deserto, você pode ver vegetação na floresta, vegetação no mar, e enfim. Vai ser formação botânica daquela região. E ela está diretamente ligada aos fatores climáticos que a gente acabou de ver. E há também alguns outros fatores, como a hidrosfera, a atmosfera, geosfera, biosfera e todas as esferas aí no mundo, né? Vamos para alguns conceitos. E esses conceitos, eles costumam cair bastante em vestibulares estaduais. No estado de São Paulo cai bastante e no Enem cai alguns conceitos aqui que eu vou apresentar, mas não de forma massiva. Algumas questões assim mais específicas que pode ser classificado de nível mais alto no TRI, certo? Vamos primeiro para alguns conceitos importantes da vegetação, começando com o grau de umidade. Dependendo do grau de umidade do lugar, as plantas vão crescer de uma forma diferente para se adaptar àquele meio. Só um minutinho.
Perdão. Continuamos. As plantas têm que se adaptar a esse tipo de umidade que está presente naqueles lugares. Vamos começar pelos ambientes salgados. O que seriam os ambientes salgados? Seriam os ambientes litorâneos, os ambientes que têm grande quantidade de sal. E essas plantas que têm a influência do oceano, que são em ambientes salgados, são halófitas, representada aqui pelos mangues. Essas imagens aqui dos mangues, certo? Agora, a vegetação que cresce em climas áridos e semiáridos, elas são consideradas xerófitas. Aqui temos umas xerófitas, são as cactáceas, né? Que geralmente, as cactáceas também têm outros tipos, mas elas geralmente têm raízes muito espessas, muito largas e troncos muito recurvados. Por causa da falta de água, eles tentam achar outras fontes de água mais perto. Essas são as xerófitas. Agora vamos para as tropófilas. Elas crescem em ambientes semiúmidos, que, na minha opinião, a opinião do professor, é a vegetação mais bonita que você pode encontrar, que é a do cerrado brasileiro. Que elas são adaptadas para lugares úmidos e secos ao mesmo tempo, representada aqui por essa árvore que tem característica arbórea, é uma árvore, mas tem os troncos todos contorcidos também e chegam a grandes distâncias nas suas raízes. Tudo isso em busca de água. Agora, em ambientes úmidos, temos... Nos ambientes subúmidos são as tropófilas. Não sei se eu falei, essas são as tropófilas. Em ambientes úmidos, temos as higrófilas. Tem ambientes úmidos e ambientes submersos, são coisas diferentes. Ambientes úmidos a gente pode caracterizar a floresta amazônica, Mata Atlântica. Nesses ambientes que tem grande quantidade de água, vão crescer plantas higrófitas. Agora, em ambientes submersos, que são comuns em regiões alagadas, como por exemplo o Pantanal, temos aqui as plantas hidrófitas, são as plantas que só crescem na presença de água mesmo, água líquida. Certo? Esses conceitos, eles são conceitos assim, com nomes difíceis, mas é bom vocês darem uma repassada nisso, porque esses nomes geralmente caem em vestibulares assim, FUVEST, UNESP, são vestibulares um pouco mais difíceis assim, para quem tiver interesse de prestar, claro. Agora, outra classificação, outro conceito importante é em relação às folhas que as árvores vão apresentar, que as plantas vão apresentar. Primeiro, as caducifólias. O que são plantas caducifólias? Quando você ouvir caducifólio, eu quero que você lembre daqueles filmes que as árvores ficam caindo as folhas, chega o outono, as árvores ficam todas com aquelas folhas laranja, aí chega o outono, fica sem folha nenhuma. Chega o inverno e fica sem folha nenhuma. Essas folhas, no Brasil não ocorre, a gente não vê isso, talvez muito assim, no sul, talvez aconteça, mas aqui na maior parte do Brasil não acontece. As caducifólias. Caducifólias são essas plantas que trocam, que as folhas caem em determinada estação do ano, que a gente sabe que é o outono, né? Agora vamos para as perennifólias. Sempre que você ouvir perene, você tem que associar com permanente. É uma coisa que não vai acabar. Perennifólia. Então, o que quer dizer perennifólia? Sempre com folhas. Por exemplo, uma Mata Atlântica, uma floresta amazônica. Realmente essas folhas sempre estão em condições ideais para não caírem. Agora, as aciculifoliadas, né? É um nome meio complicado, mas significa que são plantas, folhas que têm forma de ponta. Igual a gente pode ver aqui, tem forma de ponta, certo? Isso são aciculifoliadas. E por último, as latifoliadas, que estão presentes aí em ambientes úmidos, como a região amazônica, são presentes folhas de grande porte, são folhas grandes, folhas largas. Sempre que vocês verem folhas grandes, folhas largas, são latifoliadas. Agora vamos para as formações da vegetação. Essa parte de vegetação é bem complicada, tem muitos conceitos, mas
Quero que vocês prestem bastante atenção, porque alguns exercícios eles vão correlacionar todos esses conceitos todos em um só e vocês vão ter que saber. Tudo bem? Vamos para a arbórea. A formação, ela é como a planta é a forma dela. Então vamos pegar como exemplo a arbórea. São árvores de grande porte. Opa, perdão. São árvores de grande porte, assim como essa imagem aqui. Árvores. Não tem muito o que comentar. E elas são mais comuns em ambientes úmidos, porque para a árvore crescer bastante, ela tem que ter uma condição ideal. Então, ambientes úmidos, ambientes com bastante luz solar, por exemplo, Mata Atlântica ou Floresta Amazônica, perto ali do Equador, sempre vão ter essas formações arbóreas. As formações herbáceas são vegetações de campo, são essas vegetações que parecem ervas mesmo, são rasteiras. E elas estão bem presentes no sul, como os pampas gaúchos, né? Os famosos pampas gaúchos, são aqueles campões largos, sem nenhuma árvore, são característicos de campos de herbáceas. Tem a litorânea também, que já foi comentada, que é submetida à ação do mar, que também tem os mangues, né? Igual foi representado aqui. Isso aqui é uma vegetação litorânea, que tem influência do sal, influências do mar. Arbustiva, que está presente no cerrado, meu xodózinho cerrado, que eu acho muito bonito essa formação de arbustos mesmo. Não tem grande porte, eles têm médio porte, são consideradas árvores, só que de pequeno e médio porte. Estão muito presentes no cerrado brasileiro, às vezes você não consegue nem ver o tronco, né, de tanta folhagem que tem. E por fim o deserto, igual eu representei aqui, é a vegetação, formação desértica, que tem uma vegetação descontínua. Vocês podem comparar ela com uma floresta amazônica, por exemplo. Elas não têm árvores muito perto, assim, nem muitos arbustos perto. Eles são bem separados um do outro devido à escassez de água mesmo. E é uma vegetação encontrada em ambientes áridos, semiáridos, como na caatinga brasileira, presente no Nordeste. Certo? Também tem algumas variedades de vegetação. Aqui são conceitos um pouco mais que não caem em vestibular, mas eu achei interessante trazer para vocês que as florestas homogêneas, elas apresentam o predomínio de alguma espécie, seja de árvore, seja de fauna, flora e enfim. Aqui eu trouxe o exemplo do sul brasileiro, que tem essas árvores e típicas de lá. Você pode ver que é um tipo só de árvore, elas são longas, elas são espaçadas entre si, dá para ver entre elas, talvez dê até para ver fora da floresta. Então isso se caracteriza uma floresta homogênea. Agora uma floresta heterogênea, como exemplo a Mata Atlântica, né? Como a gente está vendo ali, elas são florestas que têm muita variedade de espécies no mesmo ambiente. Ali convivem muitas variedades de plantas, de animais, então isso é considerado uma vegetação heterogênea. Agora sim, a gente vai falar um pouquinho das zonas climáticas, né? Como já foi comentado, a latitude tem influência muito forte no clima, que se ele for muito quente, ele vai desenvolver alguns tipos de vegetação, e se for muito frio, às vezes nem desenvolve vegetação. Como é o caso dos polos, os 90 graus, polo sul, polo norte, que é muito raro você ver uma vegetação ali que sobreviva a essas condições extremas, né? Mas agora, se você for tomar em compensação a latitude zero, que é a latitude do Equador, ele vai receber direto os raios solares, porque se você for tomar em conta a Terra como uma esfera, quem está aqui no meio vai receber direto os raios solares. Agora, quem está aqui, ele vai precisar ter uma maior radiação para que aquela quantidade de calor chegue. Então, geralmente, quando a latitude é maior, a região é mais fria, certo? E é aqui que tem a divisão das zonas climáticas. Aqui em cima, aqui e aqui embaixo, são as zonas polares norte e sul. Polar, porque elas estão nos polos, são regiões frias. Aqui em cima temos o Círculo Polar Ártico, e aqui embaixo o Círculo Polar Antártico. Agora, você pegar aqui no 23 graus, mais ou menos,
temos os trópicos de Câncer ao norte e trópico de Capricórnio a sul. Eles vão delimitar aqueles climas que a gente falou de tropical, temperado e por aí vai. Se ele está entre a linha do Equador e os trópicos, nesse caso aqui, ó, onde eu pintei, ele é considerado tropical. Agora, se ele está aqui nessa linha entre os trópicos e os círculos polares, eles são considerados temperados, devido à ação da radiação que tem ali nesses lugares. Agora, isso aqui é uma coisa muito importante. Eu vou citar aqui nessa aula de conceitos gerais que eu estou dando para vocês, mas a gente vai passar cada um desses domínios morfoclimáticos brasileiros, porque isso despenca em vestibular, tudo bem? Vamos lá. O que são domínios morfoclimáticos? Eles são uma categoria da paisagem brasileira. Só aqui temos os domínios morfoclimáticos porque ele foi feito, né, ele foi desenvolvido por um geomorfólogo brasileiro, Aziz Absaber. Ele é muito famoso, fez vários livros e ele desenvolveu isso também, desses domínios morfoclimáticos brasileiros, que isso vai associar a vegetação ao clima das regiões. Vai associar tudo, hidrografia, associar vegetação, clima, tudo num lugar só. E essa divisão é feita levando em conta isso que ele estudou, certo? No Brasil a gente tem o domínio amazônico, que é esse primeiro aqui, caracterizado pela floresta amazônica. Temos os mares de morros, que é esse terceiro aqui. Ele vai ocorrer todo o litoral, tem a mata, a vegetação é característica de Mata Atlântica. Temos a Caatinga, que vai acontecer aqui no norte do país, número 2, mas é um clima mais árido, que tem alguma vegetação xerófila, e são esses lugares mais secos mesmo. Temos as araucárias, que estão aqui representadas no 5, que era aquele exemplo que eu usei de floresta homogênea, certo? Eles são mais presentes no sul, tem árvores muito grandes em forma de cone e alguns outros aspectos. Temos o Cerrado brasileiro, que é onde pega aqui a parte de Mato Grosso do Sul, pega Tocantins, Goiás, que fica bem no centrão mesmo do Brasil. E ele é caracterizado por aquelas plantas tropófilas, que elas são adaptadas tanto ao quente, tanto ao frio, e tem algumas outras muitas características, como se reaproveitar de queimadas para ressurgir, pegar os nutrientes daquelas queimadas para reaproveitar, para se reerguer como floresta de novo. Isso é uma das características que a gente vai estudar aí no domínio morfoclimático do Cerrado. E por último, penúltimo, temos as pradarias, que acontecem no Rio Grande do Sul, que são aqueles pampas gaúchos, né? São aqueles campões mesmo, que é considerado um domínio morfoclimático brasileiro. Agora, essas zonas em branco que vocês estão vendo aqui são as faixas de transição, porque não faz o menor sentido você pegar aqui na Amazônia, um lugar úmido, um lugar com muita vegetação heterogênea, e do nada você der um passo, vai chegar na Caatinga, que são ambientes áridos e muito quentes. Então, essas zonas de transição servem para isso, que essa vegetação vai deixando de existir para surgir as marcas da outra vegetação. Agora vamos aos biomas. Os biomas, eles são mais presentes no mundo, né? E às vezes muita gente confunde os domínios morfoclimáticos com os biomas. Mas, de certa forma, não está errado você falar que o domínio morfoclimático é bioma. Mas o bioma seria uma área geográfica estabilizada com características de fauna e flora também. Então, no mundo, a gente pode observar muitas dessas variações que estão muito presentes no Brasil também. Temos a floresta tropical, que está representada no Brasil. Temos as pradarias, também representadas aí no sul do Brasil. Os desertos, que são áreas de grande pressão, áreas quentes, áreas quentes, áreas secas, que elas estão representadas bem aqui no norte da África. Temos aqui também no Chile, temos aqui perto do México.
Florestas temperadas, que todas elas vão ter aquela influência da latitude, né? Igual eu disse, trópico de Câncer, trópico de Capricórnio e aqui a linha do Equador. Não está em escala isso aqui, com certeza, só fiz uma representação. Mas para vocês terem ideia que a latitude vai influenciar muito em todos os climas do mundo, todos eles. Tem alguns biomas no mundo que eles são um pouco específicos, assim, digamos, que são as tundras aqui em cima, por exemplo, que você vai encontrar no norte da Rússia, norte do Canadá, que são vegetações que elas têm muita influência do frio. O frio vai ter uma grande influência nessa vegetação, por mais plantas que, às vezes, pinheiros, por exemplo, que não vão cair as folhas mesmo em invernos muito rigorosos. Isso é muito interessante que vocês darem uma pesquisada, mesmo que por cima, assim, nas vegetações e biomas do mundo, que cada um tem a sua particularidade. Vamos lá. Temos um exercício aqui para resolver. Desertificação é a degradação de terras nas regiões áridas e semiáridas. Áridas e semiáridas. Resultantes de vários fatores, entre eles as variações climáticas e as atividades humanas. Sobre a vegetação de climas desérticos, o que ele quer são climas desérticos. Vamos lá, mudar a cor da caneta. Letra A. É formada por plantas xerófitas. Vamos lembrar o que são plantas xerófitas? Plantas xerófitas são aquelas, né? Que elas estão muito presentes em ambientes áridos, ambientes secos, como os desertos. Então, é possível que seja a letra A. Vamos para a próxima. É formada por tropófilas. Vamos lembrar que tropófilas são graus, uma classificação da vegetação em grau de umidade, que elas são plantas que são adaptadas a ambientes úmidos e secos, igual ao cerrado brasileiro. Então essa alternativa não pode ser, porque ele está querendo climas desérticos, climas secos e áridos. C. É formada por vegetação arbustiva e herbácea. Herbácea, nem tanto. Arbustiva, sim. Arbustiva vão ter. Mas esses climas áridos não têm um bom clima, um bom desenvolvimento de plantas herbáceas, que são aquelas nos pampas gaúchos, aqueles campões de verdinho mesmo. Então não tem muito crescimento de herbáceas nessas regiões. Se não tivesse a alternativa A, que é a correta, nós poderíamos considerar essa como correta, mas ela é menos certa que a A. D. É formada por plantas de folha larga, que são as plantas de folha larga, igual eu falei para vocês. Elas são as latifoliadas, que estão presentes em ambientes úmidos. Então não é possível que em ambientes de clima desértico tenham folhas latifoliadas. E é formada por espécies de folhas perenes. Folhas perenes são aquelas que sempre tem folha, nunca vai cair as folhas. E se a gente for levar em consideração as árvores dos ambientes desérticos, eles são aqueles troncos todos retorcidos assim, sem nenhum tipo de vegetação, nenhum tipo de folha. Então a alternativa correta é a alternativa A. E agora vamos para a parte final da nossa aula, que é a hidrografia. Final, mas não menos importante, porque também tem alguns conceitos que caem bastante em vestibular, que é importante estar atento. Bom, o que é a hidrografia, né? É o ramo da geografia física é isso que a gente está estudando. Como que o mundo vai interferir nele mesmo e como que vão ter ações assim que vão contemplar todo mundo, né? Ramo da geografia física que trata das águas correntes, paradas, oceanos e subterrâneas. Vamos falar de água. Bom, vamos começar com a distribuição de água pelo mundo. Temos a água salgada, que é 97% da água de todo mundo, que são representados pelos mares.
Temos uma abundância de mares, oceanos, como vocês bem sabem, e 97% da água do mundo é representada pelo mar. Temos os processos de dessalinização hoje, que são algumas técnicas que podem tirar a água, podem tirar o sal da água, deixar ela potável, própria para o consumo humano, só que são algumas técnicas que são caras hoje em dia, então tem algumas outras fontes que nós temos ainda acesso, que são as fontes potáveis, são as fontes de água doce que podemos fazer essa utilização ainda. Bom, 3% das águas do mundo são de água doce. E dentro desses 3%, 70% dos 3% são de geleiras. As geleiras, elas são um grande componente de água doce no mundo e elas são muito importantes para alguns rios também. Tem alguns rios que dependem do degelo dessas geleiras para existirem. 29% são de águas subterrâneas. Eu representei ali como uma caverna, mas elas estão em alguns lençóis freáticos, que são águas bem subterrâneas mesmo, que a gente tem que ir bem abaixo do solo para encontrar, mas é um tipo de água potável que a gente pode aproveitar. E 1% das águas do mundo são superficiais, representadas pelos rios, córregos e por aí vai. Vamos para falar um pouquinho sobre os mares, né? Os mares, eles não chegam a ser oceanos. Os oceanos são grandes extensões de água que dividem os continentes, né? Agora, os mares, eles podem dividir apenas países, ou eles podem simplesmente serem o começo de algum oceano. Então, tem alguns conceitos de mares que a gente tem que ver. Aqui nessa imagem a gente vê bem que temos os 3 tipos de mares, e o primeiro que eu quero comentar com vocês é mar aberto. O que é o mar aberto? Ele tem grande contato com o oceano, ele tem saídas para o oceano. Aqui seria o mar e aqui seria o oceano, né? Então, nesse aspecto, temos um mar aberto ali que tem uma grande abertura para o oceano. Também temos os mares continentais. Tem poucas saídas, ou mar interior, né? Que tem poucas saídas para os oceanos. Aqui nesse caso do mar Mediterrâneo, aqui embaixo é a África, onde eu estou pintando aqui, e aqui é a Europa. Aqui nesse lugar temos o mar Mediterrâneo, que ele só tem uma saída para o mar, que é essa aqui, por Portugal. Também temos os mares fechados. O que são mares fechados? Eles não têm acesso ao oceano. Eles são mares que estão ali entre alguns países, entre alguns continentes ali, mas eles não têm saída direta para o mar. Eles só estão dentro dos continentes mesmo. Podemos continuar então. Agora também, além dos mares, temos os rios e as bacias hidrográficas. O que é um rio? Um rio é um curso de água que ocorre na superfície da Terra. Então, isso é um rio, certo? Ocorre na superfície, a gente consegue ver ele e ele corre de um lugar a outro. Temos os rios afluentes e subafluentes. O que é isso? Um rio afluente é um rio que vai desembocar em algum outro rio que seja maior que ele. Então vamos supor que tenhamos um rio saindo dessa montanha aqui e que ele vai desembocar aqui nesse lugar, nesse rio, certo? Então esse rio que está representado em azul escuro ali em cima, ele é um rio afluente desse outro rio que já estava representado. Agora, se a gente tomar esse rio verde aqui, que vai desembocar nesse rio azul escuro, esse rio verde é um subafluente. Então, um subafluente vai desaguar num rio afluente. Esse rio afluente, por sua vez, vai desaguar em outro rio, certo? Aí, esse rio em que os outros rios desaguam e esse rio principal deságua no mar, no oceano, é chamado de rio principal. E o que é uma bacia hidrográfica, então?
A bacia hidrográfica é o conjunto de todos esses rios até o mar, até a foz, né, que a gente vai discutir, até onde ele deságua por fim. Temos os tipos de rios também, né? Se vocês devem imaginar que em relação ao relevo, assim, se tiver uma montanha ou se tiver uma planície, um lugar reto, não tem diferenças de rios, certo? O que é um rio de planície? Rio de planície, rio de planície é esse que ocorre em lugares retos, lugares de planície, que vão ter uma característica de águas calmas, porque não tem grandes desvios, não tem grandes influências do relevo, vão ter baixa declividade e eles são favoráveis à navegação, favoráveis à pesca, favoráveis à irrigação, que é aproveitar dessa água para fazer plantações, fazer agricultura. Então eles vão ser favoráveis a esse tipo de prática, esse tipo de costume, né? Temos os rios de Planalto também, que estão representados aqui. E aí sim, vão ter muitas corredeiras, vão ser quedas d'água, às vezes muito violentas, e que tem uma, devido à alta declividade, né, como ele vai de um lugar mais alto para um lugar mais baixo, ele vai apresentar um grande potencial hidrelétrico. Algumas usinas, eles aproveitam desse potencial da água caindo, desse efeito, para se aproveitar e fazer energia. Agora temos os regimes de rio. Bom, em relação ao regime dos rios, o que é o regime? Né? É de que maneira o rio se porta para não secar. Então, tem alguns tipos de regime. O fluvial ou pluvial. O que é? Esse rio vai necessitar das chuvas para que ele se mantenha num nível estável, nível que ele possa correr ainda em direção ao seu rio principal, em direção aonde ele vai desaguar. Agora, os regimes nival, os rios que têm regime nival, eles têm um regime de derretimento de geleiras. Então, ele depende do derretimento das geleiras para que ele não seque, para ele continue nesse ritmo normal dele. E tem os mistos, que vocês devem imaginar que são influência dos dois, tanto do pluvial ou fluvial e o nival, certo? Agora temos partes de composição dos rios. Essa parte sim realmente cai em vestibulares e elas caem associadas com outras coisas também. Geralmente são questões interdisciplinares, então fiquem espertos aí. Começando pelo leito do rio. O que é o leito do rio? É a superfície do rio. É onde você enxerga o rio. Se você tirar uma foto de cima do rio, é a parte que você enxerga do rio. É o leito. O que é a margem? A margem é o espaço em volta do rio. É onde geralmente tem a vegetação, né? Tem as vegetações próprias ali perto do rio, que elas são muito importantes também para evitar de acontecer um fator que eu vou comentar mais para frente com vocês. Tem o Teuweg, que é o lugar que tem maior profundidade durante todo o rio. Se você pegar o rio desde o começo até o seu fim, tem um lugar que vai ser mais fundo. Esse lugar é o Teuweg. Agora vamos falar de nascente. A nascente do rio nada mais é que o começo do rio. É onde vai começar a gerar o fluxo de água até o seu fim. Tem alguns outros conceitos, como alto curso, que eles vão ser a primeira parte do rio. Eles vão ser geralmente, vai ter uma velocidade mais alta, porque são próximas a nascentes, e nascentes geralmente são em lugares mais elevados. Então, eles vão ter uma velocidade, um ganho de energia cinética para que ele possa correr naturalmente em direção ao seu fim. Temos o médio curso, que seria ali águas menos turbulentas que de alto curso, mas que ainda assim tem uma velocidade considerável. É o meio do rio, o famoso meio do rio, né? E temos o baixo curso, que é perto da foz do rio, é perto da onde o rio principal deságua. Então, a foz, ela é onde o rio vai desaguar. A foz de um afluente vai ser num rio principal. A foz de um subafluente vai ser em um afluente, que a desse vai ser num rio principal. Tá tudo bem?
Agora, em relação à foz. Tem dois tipos de foz. Temos a foz em delta e foz em estuário. Isso eu já vi cair em alguns vestibulares estaduais também. O que é a foz em estuário? É onde o rio deságua, ele vai desaguar apenas em um local. Como a gente está vendo aqui nessa imagem, ele vai desaguar apenas em um local. Agora, se a gente for considerar a foz em delta, ele vai desaguar em vários lugares. Ele vai dividir a sua foz e vai começar a desaguar como se estivesse abrindo uma mão, assim. E um exemplo muito clássico de uma foz em delta é a foz em delta do Rio Nilo, que se encontra ali no norte da África. Ele desemboca, ele deságua no mar Mediterrâneo. E ele tem uma foz tipicamente em delta. Como a gente pode observar ali, parece que o rio se abre para desaguar no mar. Temos os sentidos dos rios também. O sentido do rio é o quê? Se você pega um ponto de referência no meio do rio, você está no meio do rio e você olha para baixo, ou seja, no sentido que a água está correndo, no sentido em direção à foz, no sentido em que ele vai desaguar. Se você começa a andar nesse sentido, você está andando em sentido jusante. Você está andando em sentido jusante até onde ele vai desaguar. Agora, se você está no meio do rio e começa a andar em direção à nascente dele, começa a andar em direção aonde o rio começa, aí sim, contra a sua corrente, você está andando em sentido montante, certo? Temos alguns outros conceitos e características dos rios. Não sei se vocês lembram das folhas perennifólias, igual eu comentei, que elas são folhas que nunca caem, elas são folhas permanentes. Associa o termo perene com permanente. O que é um rio permanente? É um rio que nunca vai secar. É um rio que não seca durante o ano todo, independente de fatores climáticos e tudo mais. A gente pode levar em consideração, aqui como eu representei, o rio Amazonas. Ele é um rio que tem muitos afluentes, que tem muitos subafluentes dos afluentes, e ele é um rio que vai ter influências aí no Brasil todo, no mundo todo, ele é um rio perene. Agora, um rio intermitente é aquele que vai secar em algumas épocas do ano. Algumas épocas de seca, algumas épocas que o clima não está favorável, esses rios vão tender a secar. E em relação também à direção do rio, a gente pode considerar ele jusante ou montante, mas também em relação ao continente, num nível mais macroscópico, assim. Se a gente pegar um rio que vai correr, a corrente dele é em direção ao continente, não é em direção a nenhum oceano, esses rios não desaguam no mar, é um rio endorreico. Quando fala endo, associem com dentro, são lugares de dentro. Agora, exorreico é o contrário, eles vão contra o continente em sentido ao mar. Esses sim são rios exorreicos, exofora, e geralmente são os rios que desaguam em oceanos, os rios principais. Agora, em relação às características dos rios, ainda continuando, né, nas características dos rios, temos o nível de água dos rios. Se esse rio for um rio caudaloso, significa que ele tem uma quantidade grande de água correndo por ele, e geralmente eles são acompanhados de muita velocidade, né? São rios muito agressivos. E eles tendem a correr em linha reta devido a essa toda agressividade. Agora tem os rios meandrosos. O que são os meandros? São essas curvinhas que existem aqui, que elas são características de rios de planície. Então elas não vão ter uma velocidade tão grande e vão ter um menor nível de água também em relação a isso. Temos as épocas dos rios, né? Vocês já devem ter ouvido os períodos de estiagem, esse conceito. O que são isso? É o contrário de cheia. Quando o rio está cheio, ele tem um nível alto de água, geralmente em épocas de chuva, em épocas aqui no nosso clima tropical, em épocas de verão, né? Tem
os rios eles estão em alta, eles estão cheios. Agora no período de estiagem, que aqui no clima tropical é o período do inverno, que faz muita seca, chove pouco, esse rio está com baixo nível de água, que é característico aí dos períodos de estiagem. E agora um conceito que eu gostaria de conversar com vocês é sobre hidrografia e erosão dos rios. O que é uma erosão primeiro, né? É um processo de desgaste e sedimentação das rochas. O que é sedimentar? É você levar esse sedimento, esse pedra, areia, tudo mais, de um lugar a outro. E esse lugar é onde ele não devia estar. Ele sedimentou nesse lugar. E principalmente de solos. O que isso acarreta? Os rios com grandes curvas, igual esses aqui que eu mostrei, que tem muitos meandros, certo? Eles têm mais incidência dessa erosão dos solos. E essa erosão é por falta das matas que ficam em volta ali dos rios. Essas matas são chamadas de matas ciliares. Eles têm outros nomes em alguns lugares, mas as nomenclaturas que eu vi assim, em Enem e vestibulares são matas ciliares. Esses rios, quando não tem essa presença de matas ciliares em volta, ou seja, ele não vai ter essa proteção e em períodos de cheia o rio vai encher, certo? E ele vai transbordar, porque quem é responsável por fazer esse controle do nível da água são essas matas ciliares. E aí tem todo o fator ecológico de desmatamento, de retirada, né, dessas matas ciliares dos rios, e isso acontece e acarretando aí, né, quando o rio fica mais seco, quando ele está em período de estiagem, esse rio ele vai sedimentar alguns solos, algumas rochas, e isso pode ocorrer em alguns deslizamentos de terra, inclusive. Então, essa questão da erosão dos rios é muito em fator do desmatamento aí das matas ciliares, que uma mata muito importante em relação a rios. Tanto que hoje tem uma lei que é proibido, assim, acho que tem muita gente que é do interior, assim, e gosta de ter rancho em beira de rio, gosta de ter uma casa em beira de rio, que tem geralmente aqueles decks de pesca. E não pode mais ter isso por causa do desmatamento das matas ciliares, que são importantes para manter o nível do rio bom, que é para evitar essa questão da erosão e para até evitar os deslizamentos de terra. Vamos fazer um leve exercício aqui. A expressão bacia hidrográfica, ela pode ser entendida como a. O conjunto das terras drenadas ou percorridas por um rio principal e seus afluentes. Realmente, isso é o conceito de bacia hidrográfica. B. A área ocupada pelas águas de um rio principal e seus afluentes no período normal de chuvas. Não, está errado aqui nessa questão quando fala período normal de chuvas. É característica apenas dos rios principal, do rio principal e seus afluentes em qualquer época do ano, né? C. O conjunto de lagoas isoladas que se formam no leito dos rios quando o nível da água baixa. Não tem relação aí o nível da água com a bacia hidrográfica, né? D. O aumento exagerado do volume de água de um rio principal e seus afluentes quando chove acima do normal. Novamente caímos aqui, né? Chovendo no molhado. Não é essa a alternativa correta. E. O lago formado pelo represamento das águas de um rio principal e seus afluentes. Não, isso não tem nada a ver. É realmente a alternativa A. Tudo bem? Bom, era isso. Uma aula bem extensa, uma aula de conceitos mais gerais, que ela é uma introdução aí à geografia física do Brasil, que a gente vai entrar mais para frente em domínios morfoclimáticos, que a gente vai entrar em cada um com detalhes sobre em relação a tudo isso que eu mostrei para vocês, vegetação, clima e tudo mais, e hidrografia com certeza. Então é isso, muito obrigado. Vou disponibilizar para vocês a lista de exercícios. Não deixem de fazer, é um assunto que cai bastante. E é isso.